Bom, vamos dar início aqui às glândulas do sistema endócrino, tá? É, nós estamos aí. Qual o papel das glândulas? As glândulas produzem hormônios e os hormônios eles devem ser produzidos de forma natural pelo nosso corpo, né? Quando há uma necessidade externa, isso é chamado de, digamos assim, reposição hormonal. E quando ele é produzido naturalmente pelas glândulas, como a hipófise, tireoides, paratireoides, timo, suprarrenais, pâncreas e as glândulas sexuais, é chamada de produção endógena, porque é na parte interna do corpo, tá? A hipófise, ela fica bem localizada, né, bem na área central da testa, e ela tem uma função, ela que recebe a informação das outras glândulas, tá, em relação à produção de hormônios. Então, por exemplo, vamos supor que os hormônios sexuais estejam em excesso. A hipófise ela vai dar um sinal para o cérebro e vai falar, olha, tem muito hormônio lá, ou tem pouco hormônio, ou por exemplo, está recebendo hormônio de fonte externa. Aí, quando isso acontece, a pessoa não tem a necessidade de receber hormônio de uma fonte externa. O que a hipófise ela vai sinalizar para a hipófise? Vai sinalizar para o corpo parar de produzir, porque já está tendo uma invasão de hormônio no corpo. Então essas são as glândulas endócrinas, são produtoras de hormônio, tá? Então aqui, ó, fica a hipófise, como eu falei, ela que recebe a informação das outras glândulas, tireoides e paratireoides, isso aqui já fica aqui bem no pescoço, né? O timo, as suprarrenais, essas glândulas são tipo dois caroços que ficam em cima dos rins, tá? Inclusive as glândulas suprarrenais, elas controlam ali o nosso cortisol, o nosso estresse, e uma vez que esse estresse está muito alterado, gera problema para o nosso organismo. As glândulas sexuais, no caso do homem, é produzido no testículo, e da mulher já vai ser produzida na região do ovário. E temos também, né, deixa eu ver se tem algum desenho aqui para baixo, temos também a produção de insulina, tá? A hipófise está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro, produz diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento, que é chamado de GH, né, que é responsável pelo crescimento do corpo da pessoa, toda a parte óssea, muscular, pelos, toda a parte de crescimento dos órgãos, é o GH. É considerada glândula mestra no nosso corpo, pois estimula o funcionamento de outras glândulas, como tireoide e glândulas sexuais. Como eu falei, né? Quando há um excesso de hormônio ou pouco hormônio, a tireoide ela sinaliza, ela como se fosse um sensor, sinaliza isso para o cérebro, tá? E além disso, na ausência de produção de hormônio, o corpo também sofre com sintomas. Por exemplo, a mulher na menopausa, quando o hormônio feminino dela para de ser produzido, ela tem uma série de sintomas, como fogachos, depressão, cansaço, baixa autoestima, ela não pode mais se reproduzir, ela não pode mais reproduzir, engravidar, e sim, a qualidade de vida dessa mulher vai ladeira abaixo, até que aí, nesse caso, sim, é necessário que haja uma reposição hormonal. Tá? O excesso da produção desse hormônio causa gigantismo, crescimento exagerado, e a falta provoca o nanismo. Então, que hormônio está se falando? Está se falando do hormônio, né? O hormônio do GH, como eu falei. Muito hormônio causa gigantismo. São aquelas pessoas, né, que por algum motivo cresceram demais, ou as pessoas que não cresceram. Outro hormônio produzido pela hipófise é o antidiurético, ADH,
substância que permite ao corpo economizar água na excreção, formação da urina. Tireoide, a tireoide está localizada no pescoço, produz a tiroxina, hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular na manutenção do peso e do calor corporal, do crescimento e do ritmo cardíaco. Então, pessoas podem ter problemas cardíacos, coração acelerado demais ou coração lento demais, devido à produção ou pouca produção dos hormônios da tireoide. Tá? Problemas de metabolismo. Quando a pessoa tem um problema de metabolismo, a pessoa pode engordar muito, ficar muito obesa, porque está com essa glândula produzindo ou muito hormônio ou pouco hormônio. Em alguns casos, a cirurgia até retira essa glândula, tá? A tireoide. Está localizada no pescoço. Tá? O hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular é a manutenção do peso. O hipertireoidismo, funcionamento exagerado da tireoide, acelera todo o metabolismo, o coração bate mais rápido, a temperatura do corpo fica mais alta do que a normal, a pessoa emagrece por gastar mais energia. Esse quadro favorece o aparecimento de doenças cardíacas e vasculares. Tá? O sistema cardíaco ele é composto por veias, vasos sanguíneos, artérias, coração. Tá? Então, todo esse sistema cardíaco ele é desregulado. E vasculares, pois o sangue circula com mais pressão, se não tratada, pode provocar o surgimento do bócio, inchaço no pescoço e também a exoftalmia, olhos saltados, aquelas pessoas que possuem os olhos que parece que vão saltar, né? Tem até um ator da Globo que ele tem uns olhos assim grandes, né? Já do Zorra Total, e é mais ou menos cabe dentro desse exemplo aqui. O hipotireoidismo é quando a tireoide trabalha menos e produz menos tiroxina. Assim, o metabolismo se torna mais lento. Algumas regiões do corpo ficam inchadas, o coração bate mais vagarosamente, o sangue circula mais lentamente, a pessoa gasta menos energia e tende, tá, a engordar. E as respostas físicas e mentais tornam-se mais lentas. Se não tratadas, pode ocorrer o bócio, que é o pescoço inchado. Tá? As paratireoides são 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide, que produzem o paratormônio, o hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. A diminuição desse hormônio reduz a quantidade de cálcio no sangue e faz com que os músculos se contraiam violentamente, o que vai gerar um transtorno, né? A pessoa vai ficar ali sofrendo com esses impactos na parte muscular. Esse sintoma é chamado de tetanínia, pois é semelhante ao que ocorre às pessoas com tétano. Por sua vez, o aumento da produção desse hormônio transfere parte do cálcio para o sangue, de modo que enfraquece os ossos, tornando-os quebradiços. Então, o nosso sistema esquelético, ele precisa muito do cálcio, né? À medida que as pessoas vão envelhecendo, esse cálcio ele vai ficando mais escasso, e aí o que acontece? Né? O que a gente vê, muitos idosos que não pegam sol, não tem uma alimentação boa em cálcio, mesmo pegando sol e com alimentação com bastante cálcio na dieta, o que vai acontecer? Pode acontecer que ele também demore mais tempo para esse osso quebrado se regenerar do que uma pessoa mais nova. Timo. O timo está situado entre os pulmões, produz um hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido contra infecções. Nessa fase apresenta um volume acentuado, crescendo normalmente até a adolescência, quando começa a atrofiar. Na idade adulta diminui de tamanho, pois tem suas funções reduzidas. Suprarrenais, aí nós temos aqui, suprarrenais.
As glândulas suprarrenais situam-se acima dos rins, produzem adrenalina, hormônio que prepara o corpo para a ação. Os efeitos da adrenalina no organismo são taquicardíaca, o coração dispara e impulsiona mais sangue para as pernas e braços, aumentando a capacidade de correr ou de exaltar situações tensas. Então, tipo assim, quando que o seu corpo vai produzir adrenalina? Se você estiver num quintal, por exemplo, e vier aí um cachorro enorme atrás de você, você vai conseguir saltar muros que você nunca saltou na vida, porque vai gerar adrenalina, o seu senso de fuga vai ser muito mais acelerado graças a esse hormônio. E ele vai liberar mais sangue para suas pernas e braços, que vai te ajudar a correr mais rápido também. Taquicardíaco. O coração dispara e impulsiona mais sangue para as pernas e braços, que já foi, né? Aumento da frequência respiratória e da taxa de glicose no sangue, liberando mais energia para as células. Então, olha que coisa fantástica, né? No momento de fuga, você precisa de mais sangue ou oxigênio, é o que acontece. A contração dos vasos sanguíneos na pele, de modo que o organismo envia mais sangue para os músculos esqueléticos e, por isso, ficamos pálidos de susto e também gelados de medo. Pâncreas. O que acontece? O pâncreas é uma glândula mista, pois além de hormônios, insulina e glucagon, produz também o suco pancreático, que é lançado no sistema delgado e desempenha importante papel na digestão. A insulina controla a entrada de glicose nas células, onde será utilizada na liberação de energia e o armazenamento no fígado, na forma de glicogênio. A falta ou a baixa produção de insulina provoca diabetes, doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, hiperglicemia. Olha que interessante, né? O glucagon funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia, que gera a sensação de fraqueza, tontura, levando em muitos casos ao desmaio. Nesse caso, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado estimulando a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. Por fim, a glicose é enviada para o sangue, normalizando a hipoglicemia. Glândulas sexuais. Quais são as glândulas sexuais? As glândulas sexuais são os ovários e os testículos, que fazem parte do sistema reprodutor feminino e do sistema reprodutor masculino, respectivamente. Os ovários e os testículos são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Assim, enquanto os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, os testículos produzem diversos hormônios, entre eles a testosterona, responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como barba, voz grave, ombros volumosos, né? Então a testosterona está ligada ao homem. A mulher tem uma quantidade muito pequenininha no corpo dela, né? Mas por isso a estrutura óssea e muscular do homem é mais robusta também, tem barba, tem uma voz um pouco mais grave, como essa aqui que está aparecendo aqui no microfone. Tudo isso se dá ao efeito da testosterona. O homem ele não perde testosterona, não para de produzir. A mulher, o hormônio feminino dela, a progesterona, zera, para. O do homem não para, ele só diminui. Por isso, uma mulher de 40, 45 anos, ela pode ter dificuldade de engravidar, devido à produção de hormônio dela estar baixa ou ter parado. Já o homem não, consegue perfeitamente, tá? E aí nós temos as questões, né? O sistema endócrino pode ser definido como um conjunto de glândulas que sozinhas são responsáveis por
regular os ciclos internos do organismo. Nós temos aí, ó, B, um conjunto de glândulas com capacidade de produzir e secretar hormônios e neurônios, um conjunto de glândulas responsáveis pela produção e substituição e modificação de neurônios, um conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios que influenciam nas funções do organismo. Letra D, tá, gente? Letra D. 2. As glândulas são estruturas responsáveis pela produção e liberação de substâncias. Os tipos básicos de glândulas são as endócrinas e as exócrinas, que se distinguem pelo local onde liberam seus produtos, já que as glândulas endócrinas liberam substâncias em locais de pH ácido e as glândulas exócrinas liberam em locais de pH básico. As glândulas endócrinas liberam substâncias apenas no local onde são produzidas. As glândulas exócrinas alcançam regiões mais distantes do corpo. As glândulas endócrinas liberam substâncias no meio extracelular e as glândulas exócrinas liberam no meio intracelular. As glândulas endócrinas liberam substâncias na corrente sanguínea e as glândulas liberam. Então aqui é a letra C, tá? 3. Aqui na 3 vai estar assim. Sobre hormônios, é correto afirmar que são células do sistema endócrino. São substâncias químicas produzidas pelas glândulas endócrinas. Ó, letra B. 4. Aí temos aqui a 4. A fisiologia é a parte da biologia dedicada ao estudo do funcionamento do corpo humano. Hoje sabe que existe uma importante integração entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. O sistema nervoso envia informações para o sistema endócrino, que atua regulando a resposta do organismo a essas informações. Por exemplo, em situações de estresse, o sistema nervoso recebe sinais e os envia para as glândulas suprarrenais liberarem da corrente sanguínea o hormônio. Aí tem, ó, cortisol, antidiurético, tiroxina, paratormônio. Então, ó, a fisiologia é a parte da biologia dedicada ao estudo do funcionamento do corpo humano. Hoje, sabe-se que existe uma importante integração entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. O sistema nervoso envia informações para o sistema endócrino, que atua regulando a resposta do organismo a essas informações. Por exemplo, em situações de estresse, o sistema nervoso recebe sinais e envia as glândulas suprarrenais liberam corrente sanguínea do hormônio aí nós temos cortisol, tiroxina ou paratormônio, cortisol, letra A, tá? Letra A. Tem mais questão? Tem. Isso aqui vocês vão fazer depois, né? Hormônio do crescimento. Aí nós temos aqui suprarrenais, testículos, onde é produzido, né? Pâncreas, hipotálamo, hipófise. Aí já é aqui, ó, hipófise. Tiroxina, já são, no caso, a tireoide. A adrenalina. A adrenalina já vai ser aonde? Vai ser aqui, ó. Cadê? Suprarrenais. Aqui. Insulina é produzida onde? No pâncreas. Cadê? Tem pâncreas aqui? Pâncreas, tem. Estrogênio no ovário. Aqui. Testosterona, testículo. Tem? Tem também. Então é só marcar e depois ver aqui se você acertou certinho. Tá? Forte abraço. Vejam e revejam essa videoaula, curtam, compartilhem e façam o nosso canal crescer, para a gente monetizar e quem sabe ganhar um troco aí, tá bom? Forte abraço.